Tá? Ok, já tá. O tempo, um bem precioso e cada vez mais difícil de gerir. Vivemos sem tempo, a correr contra o tempo, a tentar agarrar o tempo. E ele passa muito veloz, sem darmos por isso. Temos tanto para fazer, tanto para viver e não sabemos como lidar com tudo. A vida profissional, a vida pessoal, os filhos, a família, os amigos. E se já era assim antes da pandemia, agora ainda mais. O confinamento e o atual contexto vieram mostrar a urgência do tempo e de como é fundamental geri-lo eficazmente. É um desafio diário, permanente e exigente para todos nós. Olá, eu sou a Filipa Fernandes e sou estudante de Medicina Dentária na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Olá, o meu nome é Carla Caria, sou professora na Escola Profissional Profitecla, no Porto, e também no ISCAP, no Ensino Superior, no Porto. Bom dia, eu sou a Bárbara e trabalho na Secretaria da Profitecla. Olá, eu sou a Joana e sou fisioterapeuta. Olá, o meu nome é Cláudia e sou enfermeira. Boa tarde, sou a Ana Neves e sou secretária clínica. Eu sou a Ana, sou secretária paroquial, aqui na paróquia na Igreja de Custóias. Boa tarde, eu chamo Maria Clara Calheiros, sou monitora de equitação desde 98, a minha vida sempre foi cavalos. Olá, boa tarde a todos, eu sou o agente Paulo Perla, trabalho na PSP de Matosinhos no programa Escola Segura. Relativamente à gestão do tempo que eu tive que fazer quando estive em teletrabalho, não foi fácil. Portanto, foi gerir uma escola inteira a trabalhar com professores, com alunos, em que o sistema de educação estava concentrado em mim, os professores não tinham acesso. Tive que facultar todos os mapas para os professores poderem fazer o trabalho deles, carregar os sumários, facultar os mapas para eles poderem, portanto, fazerem o trabalho como se estivessem na escola com acesso ao sistema. Foi, portanto, complicado porque estávamos a terminar o ano e os alunos finalistas precisavam de imensas declarações para os acessos ao ensino superior e tive que estar a dar, portanto, resposta a todos eles. Tenho duas crianças em casa menores, uma, portanto, estava no 8º ano na altura, também tinha que ter o espaço dela com silêncio para poder assistir às aulas. Tenho outro com 5 que tinha que estar entretido com alguma coisa de forma a que eu conseguisse trabalhar. Trabalhava 12, 13 horas, fim de semana, muito complicado mesmo. Entretanto, consegui dar resposta a tudo. Neste momento ainda sinto muito trabalho, porque também mudamos de sistema de educação e, portanto, é todo um processo diferente, mas está a correr bem, acho que sim. As perspectivas, pelo menos, apontam para isso. Eu sou enfermeira há cerca de 1 ano. Mal acabei o curso, consegui arranjar emprego numa farmácia e posteriormente também na Saúde 24. Nesta altura do Covid, por volta de meados de abril, eu arranjei um trabalho a cuidar de doentes com Covid positivos na Maia. Nesse momento, eu saí de minha casa, consegui arranjar um alojamento local onde pude estar quando estive a tratar desses doentes com Covid. Alterou um bocadinho a minha rotina diária, não é? Eu estando em casa, claro, tinha o conforto do meu lar, tinha a minha mãe que me ajudava em tudo e basicamente fiquei sozinha. Pronto, mas foi uma experiência muito boa. Acho que fez todo sentido eu estar a cuidar de doentes com Covid positivos. Foi uma excelente experiência porque faz todo sentido, tendo o curso em que eu tenho, ajudar e cuidar das pessoas na situação de doença.
Antes de mais, antes de responder à sua questão de que realidade é que eu encontrei, eu também fiquei sem emprego durante uma pandemia, só que depois consegui arranjar novamente. Pronto, a realidade que encontrei foi totalmente diferente do normal, desde a forma como fui contratada, foi tudo através de e-mail, e não tive entrevista presencial, só no dia em que fui trabalhar é que conheci para onde ia e o que iria fazer. As horas que iria fazer também, pronto. A fase de adaptação ao trabalho correu tudo muito bem. Dada a minha experiência também profissional, não saí muito do que costumava fazer. Pronto, o meu horário é que, como era mais reduzido, dado também a pandemia, não estarmos muitas horas no mesmo local, vários colegas, por causa da situação que estamos, em que não deve haver muitas pessoas juntas, aglomeramentos, e consigo também gerir as minhas atividades que fazia quando estava desempregada, junto com agora estar a trabalhar. Falando em gestão de tempo nas forças de segurança, nesta nova pandemia Covid-19, nós da PSP tivemos que ajustar o policiamento às áreas onde havia mais aglomerado de pessoas, nomeadamente áreas comerciais, centros comerciais, também nas áreas de lazer, onde as pessoas se iriam divertir, junto às praias, e também nas zonas onde havia muitos transportes públicos aqui no Grande Porto, nomeadamente no metro. Sempre tentando elucidar as pessoas para o distanciamento social e em questões de segurança, o espaçamento também é muito importante. Na questão da gestão de tempo a nível pessoal, lá em casa tive que ajustar a minha vida profissional com a vida pessoal, criando uma zona, digamos essa zona contaminada, onde eu tirava o meu fardamento, onde eu, depois da higiene, que poderia chegar a casa e estar com a família mais seguro. Gerir o tempo em casa foi complicado, no geral foi complicado. Embora eu estivesse em casa com o meu filho, começou logo por aí a complicação, porque nós tínhamos horários completamente desfasados à hora do almoço, e então tive que fazer refeições, mesmo estando em casa, tive que fazer refeições no dia anterior, porque quando ele estaria a almoçar eu estava a dar aulas. E depois, por outro lado, também tive obras em casa, que já estavam agendadas antes da pandemia, e tiveram que continuar, portanto, gerir aqueles momentos de silêncio em que eu tinha que pedir para fazer silêncio, para dar as minhas aulas, e os momentos de ruído também, por essa parte, foi complicada. No fundo, trabalhar a partir de casa, fazer teletrabalho, para mim foi muito bom, eu adorei. Era um objetivo que eu já tinha há muitos anos, e adorei trabalhar a partir de casa, e pronto, e se tivesse que continuar, não me importava nada, porque é uma coisa que eu gostei muito, mas em termos de responsabilidades, realmente, do excesso de trabalho foi demais, foi demasiado elevado. Por outro lado, também não sabia se os meus interlocutores, enquanto professora, não sabia se eles estavam lá, se não estavam, ou se, pronto, porque não os via do outro lado. O trabalho realmente foi demasiado, porque depois coordenar projetos e etc, portanto trabalhámos muito mais. Eu sentava-me ao computador às 8 da manhã e muitas vezes às 11 da noite ainda estava sentada ao computador, mas eu penso também que tenha sido mal geral daquilo que nos aconteceu a todos e que as pessoas não estavam habituadas. Se eu tivesse continuado a trabalhar a partir de casa, se calhar este tinha sido um teste bom para eu saber como gerir melhor o meu tempo e se calhar ter tempo para poder sair, ter mais qualidade de vida e realmente aí conseguiria gerir melhor o tempo, que foi coisa que na altura nós não conseguimos, todos nós, e no meu caso eu não consegui. Agora, a nossa realidade, o início do novo ano letivo, com todos estes procedimentos novos, com todas as condições em que temos que trabalhar, não está a ser fácil, mas também não está a ser fácil o dia-a-dia, gerir o nosso dia-a-dia na rua, o nosso dia-a-dia nos estabelecimentos, o nosso dia-a-dia na mesma, em não ter os filhos tanto tempo na escola e onde é que os deixamos porque temos que trabalhar até tarde. Pronto, gerir todas estas questões logísticas
e na mesma cumprir os nossos compromissos profissionais, não é fácil. Pronto, são os tempos em que vivemos. Através da pandemia, o meu registro de aulas presenciais passou a ser completamente impossível. Passei a ter então aulas online, todas as atividades práticas foram suspensas e só foram possível a sua realização quando a abertura da universidade. Portanto, quando a universidade abriu, tivemos todos que fazer turnos, nós tivemos que nos adaptar à nossa vida pessoal em função daquilo que era possível na lotação da faculdade. Portanto, tanto poderia ter um turno favorável de 2 horas seguidas, como poderia ter um turno que não me dava tempo sequer para chegar a casa para ter a aula seguinte. Então era sempre tudo a correr, as refeições feitas no metro, no autocarro, para conseguir concluir a realização dos trabalhos práticos, sempre passando o menor tempo possível na faculdade, pelo que a gestão teria que partir individualmente e teria que ser feito tudo um bocado à pressa para conseguirmos concluir e entregar tudo nos prazos estipulados. Atualmente mantenho-me no meu regime presencial online e o que realmente acontece é que muitas vezes tenho só 1 hora para chegar a casa, para ter tempo para ligar o computador e para almoçar, o que torna completamente impossível. Portanto, a refeição acaba por ser feita no transporte ou mesmo à frente do computador, enquanto já está a existir aula online. Em relação às aulas práticas, neste momento já são possíveis serem presenciais, mas perdemos bastante tempo na entrada da faculdade, no que toca a registar temperatura, registar a nossa presença de como demos entrada no edifício e também a vestir o equipamento de proteção individual. Portanto, normalmente as nossas aulas práticas deveriam se iniciar às 9 horas, mas só por volta das 9h30, 10 menos 20, é que nós conseguimos efetivamente estar na pré-clínica para conseguirmos trabalhar com os devidos cuidados. O que acaba por ser desvantajoso para nós, porque para além do facto de não podermos aceder aos equipamentos todos ao mesmo tempo e termos que fazer filas e esperar que os nossos colegas acabem, nomeadamente para ir tirar radiografias ou para ir fazer outro tipo de procedimentos num laboratório ao lado, também acabamos por perder tempo de aula. Como já referi, as aulas começam cerca de 30 a 40 minutos da hora prevista, então as atividades acabam por ser feitas bastante a correr, sempre para conseguirmos atingir os prazos definidos. Regredindo um pouco, voltando ao tempo da pandemia, em que eu fiquei em regime completamente online, senti que não tive tempo nenhum para descansar ou para as minhas atividades de lazer. O meu tempo era todo preenchido à frente de um computador, começava às 8 da manhã, acabava às 5 da tarde e depois ainda tinha muitos trabalhos para fazer, relatórios para analisar, pelo que só me conseguiria ir-me deitar por volta da meia-noite, 1 da manhã. Portanto, toda a minha vida social, toda a minha vida pessoal e momentos de lazer e descanso foram completamente impossível, bem como também não foi possível ajudar nas tarefas de casa. Ora bem, eu trabalho com cavalos, com seres vivos, com pessoas e outras com necessidades educativas especiais. Tento transformar os cavalos e as pessoas num binómio, ou seja, num conjunto só, que não seja um único ser, que sejam 2, que se transformam num só. E durante esta fase de pandemia, em que teve tudo cancelado, as aulas, os passeios a cavalo, tudo, não foi muito fácil gerir isto, porque tive que abdicar da minha família. Eu sou mãe de 2 crianças menores, pequenas, para conseguir tratar dos cavalos que têm necessidades diárias, várias vezes por dia, várias horas por dia, 7 dias por semana. Tive que colocar a minha família em segurança e ficar completamente isolada a tratar dos cavalos, não só de os alimentar e dos cuidados de sanidade deles, como também do trabalho, porque a parte física e psíquica deles é tão importante como a parte física. Felizmente tenho um marido que entende a minha vida profissional e que me apoia incondicionalmente e que percebe que muitas vezes tenho que estar ausente. Não foi fácil, sobretudo com o cerco sanitário criado em Ovar,
porque isto não fica na minha região, na minha localidade, ter que me deslocar, que era reportada pela polícia. Mal podemos começar, sim senhora, começamos as aulas com as regras necessárias, só 2 cavalos no picadeiro, uso obrigatório de máscara em todo o centro hípico, desinfetar tudo, aquilo tudo que toda a gente sabe. Então, durante o tempo em que tivemos nesta fase mais crítica e pandémica com o Covid-19, eu tive que vir para casa porque as clínicas de fisioterapia, a maior parte delas, e eu trabalhando em clínica privada, essencialmente elas tiveram que fechar as portas por questões de segurança, e então eu estive em casa em layoff cerca de 3 meses. No entanto, depois quando tivemos a autorização para voltar a reabrir e a cuidar daqueles que são nossos, reabrimos a clínica com todas as condições possíveis e com todas as autorizações que também eram pretendidas por parte da DGS e da OMS. Em termos de tempo pessoal, foi algo que ficou um bocadinho abalado, porque tínhamos que nos preparar antes, quer para entrar na clínica, quer para depois para sair. Ou seja, antes de recebermos as pessoas, nós tínhamos que nos preparar, porque o nosso contacto é muito próximo, quer com os adultos, quer com as crianças, então temos que trocar automaticamente de roupa toda, vestir uma bata que nos proteja, colocar a máscara, colocar a viseira ou os óculos e ainda usar a touca e as luvas. E isto é um processo que nos obriga a chegar sempre um bocadinho mais cedo para nos prepararmos e assim iniciarmos os tratamentos. Em relação à logística com os colegas que trabalham connosco e mesmo com os pais, quando estamos a tratar as crianças ou os adultos, a logística de trabalho e de horário laboral teve que mudar um bocadinho. Ou seja, em termos de colegas, dividimos o horário para que não haja tanto aglomerado de pessoas na clínica ou na recepção, e em questão das crianças, nós pedimos sempre aos pais para trazer umas meinhas de casa lavada, tiramos os sapatinhos que vêm da rua, elas calçam as meias e depois conseguem entrar na clínica em segurança. Os pais e também desinfetam as mãos, e à entrada da clínica temos sempre um tapete para as pessoas desinfetarem os sapatos ou as sapatilhas que têm calçadas. Então assim é que fazemos o nosso tratamento de reabilitação, e no fim deste também temos que ter sempre um bocadinho mais de tempo, porque temos que desinfetar todo o gabinete que usamos. No caso das crianças temos que desinfetar sempre brinquedo a brinquedo, não conseguimos ter os brinquedos todos disponíveis, como é o caso às vezes de algum livro, porque não dá para desinfetar, ou quando temos os arroz ou a massa, isso também não conseguimos ter, mas no fim tem que ser tudo desinfetado, tudo limpo e tudo higienizado. Portanto, a pandemia trouxe-nos algumas adaptações na nossa vida, tanto a nível pessoal como aqui a nível de paróquia. Inicialmente, quando entramos no momento do confinamento, em que tivemos que encerrar portas, no fundo continuamos sempre ao serviço da comunidade, mas de forma muito mais restrita. Celebrávamos todas as Eucaristias, tudo, mas tudo à porta fechada e sem presença de fiéis. Depois, a partir do momento em que nos foi permitido a abertura novamente de portas, a nível de horários mantivemos tudo igual, mas temos a restrição que temos que cumprir, como em todo lado, o distanciamento das pessoas, a higienização, e portanto isso faz com que a capacidade que nós temos de comunidade a participar da Eucaristia seja reduzida, por causa exatamente da marcação que temos que ter para manter o distanciamento. Também a nível de atendimentos que nós fazemos no nível de secretaria, antes nós tínhamos um horário diário, todo o dia, de manhã ao fim da tarde, em que as pessoas poderiam aparecer à hora que lhes conviesse. Neste momento também poderá ser assim, mas mediante marcação, para evitar todo o cruzamento de pessoas, e, se possível, a higienização antes e depois de cada atendimento. A nível pessoal, aqui fora da paróquia, a nível de casa,
No confinamento eu mantive-me a trabalhar, o que alterou foram os horários do meu marido, que ficou em casa com as crianças, e portanto aí tínhamos outra gestão, porque também tínhamos as crianças em casa o dia todo e por isso mesmo ele teve que ficar em casa. Depois de pós-confinamento, regresso à creche e ao pré-escolar dos meus filhos. A nível de creche, da creche, os horários mantiveram-se iguais, mas temos aquelas medidas de entrada e saída com mais cuidados. A nível de pré-escolar, tivemos que ajustar os horários, porque agora não temos um período normal em que possamos entregar no horário em que queremos, mas temos apenas um horário fixo de entrega que faz com que nós tenhamos que gerir tudo para que naquela hora específica estejamos lá. De resto, vamos tentando viver, como todos dizem, o novo normal da melhor maneira possível.